A você que nos acompanha através desse vídeo, sou o Padre Éder, assessor diocesano da Pastoral da Criança, e nós temos esses dias a honra de receber a irmã Veneranda, que veio de Curitiba e faz parte da coordenação nacional da Pastoral da Criança. Então, na presença dela, nós aproveitamos para fazer esse pequeno diálogo dirigido a você que nos acompanha nesse vídeo. Primeiramente, queria agradecer a senhora pela presença, irmã, e gostaria de pedir que a senhora contasse um pouquinho a história da Pastoral da Criança no nosso país. Ela é uma pastoral que surgiu no Brasil e se irradiou para várias partes do Brasil e fora dele, sobretudo um funcionamento que atinge as periferias e os mais necessitados. Então, eu pediria a senhora que contasse um pouquinho dessa história. Ok. Então, a história da Pastoral da Criança no Brasil, né, esse ano a gente já está celebrando 36 anos de caminhada, e ela nasceu justamente por um pedido da Unicef, da ONU. Em 1982 começou a conversa, que foi aquela grande reunião lá para saber, né, o que a Igreja Católica, né, podia fazer na pessoa de Dom Paulo Evaristo Arnes, o que poderia fazer para ajudar a reduzir ou a combater a mortalidade infantil e a mortalidade materna. Então ela começou no estado do Paraná, na Arquidiocese de Londrina, na cidade de Florestópolis, uma cidade de canavieiros, se produzia muita cana, mas as famílias viviam em situação vulneráveis. E daí a doutora Zilda, o Dom Paulo voltando dessa grande reunião, tinha essa irmã dele médica, a doutora Zilda, e ele conversou com ela, trocou algumas ideias. E ela trabalhou na Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Era uma experiência assim parecida com o Clube de Mães, né? No passado a gente tinha muito isso em nossas comunidades. E foi iniciando a Pastoral da Criança. E iniciou lá no Paraná e graças a Deus até hoje está lá. E a Pastoral da Criança hoje está em todos os estados do Brasil e mais 10 países fora do Brasil, né? E a gente assim tem muito a agradecer. Então a Pastoral realmente ela conseguiu fazer essa redução, né? É uma pena que o governo nem sempre viu isso, mas a Pastoral conseguiu fazer essa redução. A cada 1.000 crianças morriam 100, né, por ano, então era muito alto o índice de mortalidade infantil. Há 10 anos atrás, a Pastoral começou a participar de um novo viés, que é agora combater a obesidade infantil. Parece engraçado, né? A gente começou erradicando a desnutrição infantil. E agora, há 10 anos, a gente vem fazendo um trabalho para combater a obesidade infantil, que o Brasil está num crescimento acelerado com crianças obesas. Hoje, uma criança de 2 anos, ela tem diabetes, ela tem colesterol alterado, né? E que no passado isso aqui era doença de vovô e de vovó, devido à má alimentação da criança, muito doce, excesso de sal, e a criança fica parada, né? Hoje, com alto índice de violência, a criança fica parada em casa, fica no tablet, fica vendo vídeos, e a criança não corre, não brinca, e isso dificulta também. Então, há 10 anos a gente está com esse projeto que a gente trabalha o acompanhamento nutricional. Não basta só pesar a criança, mas também tem que medir a criança para ver se ela está dentro da medida certa. Então, é um trabalho também missionário da Igreja Católica, mas aberto às outras igrejas também. Inclusive, nós temos líderes de outras igrejas que participam, que desenvolvem esse trabalho. É um trabalho realmente muito gratificante. Nós temos muito que agradecer a Deus por toda essa nossa liderança espalhada nesse Brasil todo. A gente já teve mais líderes, já chegamos a 260 mil. Hoje estamos com 160 mil líderes espalhados em todo o Brasil, em todas as dioceses do Brasil e mais de 5 mil paróquias, né? A gente está presente com esse trabalho da Pastoral da Criança. Vale destacar também, gente, que a Pastoral da Criança chega a países onde a pobreza gera muito sofrimento. Inclusive, em algumas paróquias da nossa diocese, ao final do ano se faz a campanha dos Pequenos Reis Magos, na qual crianças da catequese se vestem de reis magos e pedem ajuda nas famílias para ajudar crianças nos países onde há sofrimento e que são atendidos pela Pastoral da Criança. Então eu vou pedir à irmã agora que conte para nós um pouco do trabalho que é feito fora do país, lá onde Jesus sofre na pessoa das crianças que sofrem com a pobreza. Ela vai partilhar conosco um pouquinho da trajetória da Pastoral da Criança nos países onde o sofrimento faz as crianças sofrer. Então, quando a doutora Zilda ainda estava entre nós, a Pastoral estava em 21 países, ela chegou a 21 países, né? Os mais pobres, procurando sempre estar nos mais pobres.
Mas atualmente, devido a muitas dificuldades, a muita burocracia, né? Não pode ir dinheiro do Brasil para ajudar a pastoral internacional, e lá os governos também têm muita dificuldade, muita pobreza, a burocracia é grande. Então, com isso, a gente reduziu. Hoje a gente está presente em 10 países. E tem 4 que, por exemplo, o Haiti é o país mais pobre do mundo, né? Então, o Haiti, Guatemala, a gente está fazendo um trabalho, Moçambique e Guiné-Bissau são os 4 países assim, com maior prioridade, que é esses que aderem à campanha dos Pequenos Reis Magos, que a gente vem aí encampando nas diversas dioceses do Brasil. Então, a cada ano, como o padre colocou, a gente faz no período do Advento essa campanha de que as crianças, evangelizando crianças, um modelo parecido com a infância missionária, que a gente bem conhece, e a gente recolhe esse recurso e manda para esses 4 países para ajudar no fortalecimento. Se aqui a pobreza a gente acha assim cruel, lá é muito pior, né? Lá a gente não tem energia, não tem saneamento básico. Eu particularmente eu já visitei a Guatemala e também fui na África, inclusive na África, parte da África, Angola, a gente nem tem, a pastoral está parada porque não temos voluntários, pessoas que se dediquem, e muito difícil esse trabalho com o governo local. Mas, nesses 10 países, a pastoral caminha, né? E a gente faz as visitas, como faz aqui no Brasil, só que de maneira mais lenta, né? Tem que esperar, é uma burocracia muito grande. A gente tem uma pessoa dedicada, uma missionária leiga, que visita, tem algumas religiosas que já moram nesses países, tem a questão da língua, né? Então lá ela já desenvolve esse trabalho, essa missão da pastoral da criança, que não é fácil, é muito difícil. Mas vocês imaginam, aqui no Brasil, que a gente tem uma estrutura bem melhor, aí a gente põe no coração, realmente ser brasileiro é bom demais, né? Mas você vê o Haiti da vida, que em muitos lugares não tem, né? E passou por todo aquele terremoto e que continua quase na mesma, né? O dinheiro que foi enviado, né, não deu, não resolveu a situação da população. Então, são situações, realidades muito difíceis, assim, e a gente até diz assim, a gente sempre convida, né? Pessoas que querem se dedicar 1 ano de missão fora do Brasil. Né? Pessoas leigas ou os consagrados e consagradas que queiram passar 1 ano fora do Brasil, né, a serviço da Pastoral da Criança Internacional, também a gente convoca. Se você sente esse chamado dentro de você, tem coragem de passar por situações bem difíceis, até não ter o que comer nessa missão, né? O pessoal faz dias assim que não tem, o dinheiro não é suficiente e às vezes lá no país não tem o alimento também. Então, são situações delicadas, mas é lá que o Evangelho, a vivência do Evangelho, né? Está junto com aquele povo sofrido, mas que tem fé em Deus e que quer aprender alguma coisa. Então, a trajetória da Pastoral Internacional, ela é bem interessante, mas ela é muito difícil, tem bastante desafio, mas quem está lá, né, quem participa da Pastoral da Criança, assim, está contente. Pelo menos assim, é como eles dizem, né, uma luz no nosso caminho. Aqui a gente não tem energia elétrica, mas a gente tem pessoas que nos iluminam. Então isso é bonito, isso é muito gratificante. A gente só tem a agradecer a Deus também pela Pastoral da Criança Internacional. E agora, irmã, eu gostaria que a senhora fizesse um convite especial àqueles que nos acompanham. Quem pode ser líder da Pastoral da Criança? Nós sabemos que muitas pessoas perdem o sentido da vida porque deixam de pensar no próximo e pensam só em si próprias. E quando nós fazemos isso, nós matamos em nós aquele sentido belo, que é o sentido da caridade. A vida doada gera sentido de vida. E a Pastoral da Criança tem muito trabalho a ser feito junto às gestantes e os pequeninos. Então eu pediria à irmã agora que dirigisse esse convite especial. Quem pode ser líder da Pastoral da Criança e quem pode ser apoio? Uma possibilidade, uma oportunidade sagrada para mudar a vida de muita gente, tanto de quem oferece, como aqueles que vão receber o serviço prestado. Uma vez, né, um repórter me perguntou, irmã, o que é preciso para ser líder da Pastoral da Criança? Eu nunca vou esquecer isso aí. Ele perguntou rápido e eu respondi rápido ainda. Eu disse, olha, o primeiro passo para ser líder é fé em Deus. Ele disse, só isso? Tomou um espanto. Eu disse, você acha que ter fé em Deus é fácil? Não é fácil, né? Porque quem tem fé em Deus tem dores e também tem alegrias, tem que superar essa tempestade do dia a dia. Então você, meu irmão, minha irmã, que deseja, né, ser líder da Pastoral da Criança, é simples.
Primeiro passo, eu continuo recomendando, fé em Deus, né? Depois a alegria de servir, viver o evangelho na sua vida, né? A gente anda no Brasil e vai encontrando a liderança, que alegria, ele dizer, eu faço parte da pastoral, né? Então, para ser líder da pastoral, você tem que procurar a paróquia mais próxima, conversar com o pároco, pedir algumas informações para ele indicar quem é coordenador ou coordenadora paroquial da pastoral da criança, participar das capacitações, exige de você um tempo, né, voluntário da sua vida, do seu trabalho, né, quantas horas voluntárias você pode dedicar a esse trabalho. Mas assim, né, que Deus toque no teu coração e que você possa aderir a esta grande pastoral, a esta grande família, que é servir a Deus na missão da pastoral da criança. Coragem! Não é fácil, mas também não é tão difícil. Eu garanto a você que a alegria brota, né, no coração de Deus quando você se coloca a serviço, principalmente dos mais pequeninos, né? Você está vendo aqui o guia do líder, né? Você que não é líder, esse aqui é um manual que nos ajuda a entender e que nos ajuda a ser solidário para com aquele que mais precisa. Então, coragem, né? Seguir Jesus. A gente não quer seguir Jesus, nós não somos discípulos e discípulas missionários de Jesus Cristo. Então, seguir Jesus é fazer o que ele fez, evangelizar, ir ao encontro dos mais pobres, escutar as pessoas, levar uma palavra de esperança. Essa é a missão do líder da pastoral da criança. Então, tenha coragem, tenha fé em Deus e procure a paróquia mais próxima para buscar a coordenação e que possa fazer a capacitação. Por fim, irmã, eu pediria que a senhora dirigisse uma mensagem aos líderes da pastoral da criança da nossa diocese de Guaxupé. Muitos deles, do setor Passo, estiveram ontem reunidos com a irmã para um momento de oração. Porém, além de Passos, nós temos várias outras paróquias na diocese de Guaxupé, nas quais nós temos líderes da pastoral da criança, pessoas que dedicam a vida, que têm se empenhado e que certamente serão beneficiados dessa mensagem. A irmã da coordenação nacional, então, pediria que ela deixasse essa mensagem para você, que tem se empenhado, lutado, você que tem passado por dificuldades, você que às vezes pensou até em desistir da tua missão. Que essa mensagem, então, te reconforte, te reanime e te mostre um novo rumo, um novo sentido para a tua missão de evangelizar nessa pastoral. Queridos líderes, né, da pastoral da criança da diocese de Guaxupé, que alegria poder estar aqui próximo de vocês. Ontem à noite a gente reuniu lá na cidade de Passos bastante líderes da diocese e foi um momento assim muito gratificante, muito alegre, né, de muitos testemunhos positivos dessa vida missionária nossa. Então assim, eu tenho só a agradecer a Deus por cada um de vocês que faz a pastoral da criança acontecer, né, por esse coração que se doa pelo outro, que espalha a solidariedade. Que coisa bonita, que grande testemunho nós estamos dando na nossa fé. Então, assim, parabenizar, agradecer e parabenizar cada um de vocês, líderes dessa diocese, dessa imensa diocese. A gente sabe que os desafios são muitos, mas a gente não pode parar, porque nós caminhamos, trabalhamos, evangelizamos por Jesus Cristo. Ele é o nosso ideal missionário. Então, meu muito obrigado, minhas orações por cada um de vocês, pelas suas famílias e por todo o trabalho missionário que vocês desenvolvem nessa diocese. Obrigada ao padre, assessor, né, que já colocou um pouquinho aqui a espiritualidade, né, o reforço, essa caminhada com os co-irmãos padre. Obrigada ao senhor bispo, Dom Lanza, né, pelo apoio, pelo carinho com nossas lideranças. Então, meu muito obrigado e que Deus e Nossa Senhora nos abençoe todos os dias e nos conduza nessa missão tão alegre, tão feliz e que ajuda tantas famílias. Obrigada e muitas bênçãos. Nós também agradecemos mais uma vez a presença da irmã e que esse pequeno vídeo, que você reserve um tempo para meditar sobre ele e que ele te reanime a partir dessa mensagem de fé. Que venha sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.